da revisão da vida toda. Isso é importante que a gente aqui deixe bem claro. Hélio Dias, eu sempre assisto os comentários, acho ótimo, faço parte dessa família de aposentados, tenho 70 anos, sou de Marilândia, Goiás. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua inscrição, por fazer parte dessa comunidade que cada vez está crescendo mais aqui, nosso grupo Falando de Direito. Elton Cruz, bom dia. A expectativa é muito grande. Nem me fale, Elton. Nem me fale. Eu sonho com esse dia há aproximadamente 4 anos. 4 anos todo dia. Todo dia. Acreditem. Quando eu falo que a angústia não é só por parte de vocês, vocês podem confiar, ter a plena convicção que é diária. Feliz semana, doutor. Muito obrigado, Edson. José Jurandir. O problema é que veja que o voto do ministro Zanin foi acompanhado pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Já fiz aqui o devido comentário em relação ao ministro Barroso e ao ministro Dias Toffoli. O Barroso, ele não pensava assim. Tá? Ele tem esse posicionamento mais pró-governo, pró-economia pública recente. Tá? Recente, eu digo, uns 4 anos para cá. Eu lembro muito bem no julgamento da desaposentação, inclusive é bom fazer aqui uma referência, a desaposentação, que é uma revisão da aposentadoria, onde a pessoa continua trabalhando, mesmo estando aposentada, essa revisão foi declarada inconstitucional pelo STF. Tá? Então, o que vocês estão acompanhando pelos canais afora, com relação à desaposentação, é sobre um projeto de iniciativa do Poder Legislativo para que isso seja viável. Tá? Então, do ponto de vista jurídico, a desaposentação ela é inviável, essa revisão. Mas do ponto de vista legislativo, é uma possibilidade e eu espero, sinceramente, que logre êxito ali, que não é nada mais do que direito daquele que continuou trabalhando e continuou contribuindo. Você que não sabe, se você é aposentado, você continua trabalhando, você também continua contribuindo. Então, esses valores, ou eles são desconsiderados, esses valores da contribuição, ou eles são oportunizados para uma eventual revisão no futuro de outra aposentadoria. Normalmente é uma aposentadoria por tempo de contribuição que se torna uma aposentadoria por idade. Bem? Lembrando que com a reforma da Previdência, essa questão da aposentadoria por tempo de contribuição deixou de para a regra permanente. Mas voltando, o ministro Barroso, ele não tinha esse posicionamento, ele votava, inclusive, favorável à desaposentação. Vejam que a tese da desaposentação, ela é um pouco mais forçada do ponto de vista doutrinário, jurídico, do que a própria revisão da vida toda. Porque não existe na legislação a possibilidade da desaposentação. Era algo que estava se construindo, tanto por elementos doutrinários, por elementos jurisprudenciais, para formar uma tese. Mas não haviam aspectos legais que sustentassem a tese da desaposentação. E o ministro Barroso, ele foi favorável. Inclusive, ele sugeriu a possibilidade do judiciário, do STF, exercer a atividade atípica legiferante, ou seja, a possibilidade do Poder Judiciário legislar na omissão, a omissão do poder legislativo. O que significa essa omissão? Criar regras específicas para o caso da desaposentação. Isso é importante precisar. Vejam só, naquela oportunidade o ministro Roberto Barroso pensava dessa forma. Eu não sei o que aconteceu realmente, qual foi a lavagem cerebral que o excelentíssimo ministro Roberto Barroso sofreu ao longo desses anos, para começar a se posicionar contrário aos interesses dos aposentados e das pensionistas. Não sei o que aconteceu. Ele mudou radicalmente o seu posicionamento. Esperava-se, tinha-se uma expectativa muito positiva com relação ao voto que ele iria proferir na oportunidade, mas foi contrário. Então, para a nossa surpresa negativa, foi bem ruim o voto do ministro Roberto Barroso, mas com certeza ele será superado, será derrotado ali no julgamento no plenário físico.
Esse tal Zanin não entende de direito, pois é um advogado de porta de cadeia, serve só para papapá. Não posso falar essas palavras porque senão o YouTube vai, né, vai aqui bloquear essa transmissão. Isso, temos algumas ressalvas. Foi uma péssima indicação. Foi uma péssima indicação ali do nosso presidente. Eu acredito que a essa altura ele já deve estar arrependido. É o de Eide, né? Eide Dias de Leles. O Xandão vai resolver tudo para nós. Se Deus quiser, ele vai derrubar esse papo furado do Zanin. É isso que nós esperamos. O nosso querido Xandão, ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma argumentação, ele é constitucionalista, ele é professor do Largo de São Francisco, professor da USP, de direito constitucional, então ele conhece, ele não vai falar simplesmente ao vento, ele vai dar todos os argumentos. O que eu quero ver é a cara, como que vai sustentar a tese da omissão. Eu quero ver como é que o ministro Cristiano Zanin vai se comportar. Eu também tenho essa curiosidade no plenário. Eu acredito que no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele vai retirar o seu voto, ele vai retirar essa questão dos embargos, da omissão ali do voto e vai esquecer de uma vez por todas essa questão de voltar o tema para ser julgado pelo STJ. Mesmo porque, como já abatido aqui no canal várias vezes, embargos de declaração servem para discutir o quê? Omissão, dúvida ou contradição. E não há omissão, não há dúvida e não há contradição ali no julgamento de mérito da revisão da vida toda em abril. Tudo foi muito bem sedimentado, muito bem pacificado. O que resta agora é a gente discutir a famigerada modulação dos efeitos, que também entendo que não seja o caso, que não é uma inovação jurisprudencial, é algo que está acompanhando ali já uma decisão, é uma ramificação ali de um documento antigo do STF da revisão do melhor benefício. A revisão da vida toda nada mais é que uma ramificação da revisão do melhor benefício. Então não há uma inovação, o STF sempre se posicionou nesse sentido. Tá? É muito importante que a gente deixe claro aqui no canal para que vocês possam entender e aqueles que também possam ter acesso a essa transmissão. Por isso que eu digo para vocês, compartilhem, já deixem o seu like, se vocês gostam desse conteúdo, já deixem o seu gostei, tanto aqui pelo Instagram também, já deixem o seu gostei, seu like, compartilhe essa transmissão nos canais, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de YouTube, para que tenha um maior alcance. Comentem e já deixem aqui ativado o seu sininho para receber as novidades. Teremos novidades, teremos esses esquenta para o julgamento da revisão da vida toda até o dia 1º. E iremos acompanhar aqui todo o julgamento. Vocês não irão ficar desassistidos com o canal falando de direito sobre o julgamento da revisão da vida toda.